palavra de Deus, por favor, é rápido. E nós vamos ler. Cristiano, pode ser o 13 primeiro, tá? 5:13, por favor. Até que eu localize aqui nessa... Oh, meu Deus, como assim? Pronto. Capítulo 13, versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde nós leremos assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Querido Deus, te louvamos porque essa é a tua palavra, pedimos graça, sabedoria, entendimento e discernimento. Mais uma vez oro por mim e oro pelos meus irmãos para que assim aconteça, em nome de Jesus. Amém. E oro por você também, que está nos assistindo, para que o poder de Deus alcance o seu coração, a compreensão da palavra do Senhor. Queridos, esse texto ele é extraordinário, tem uns 3 a 4 dias que eu meditei. Podem assentar, amados, por favor. Então é interessante que na quinta-feira o Renato fez uma referência, né, a um dos versos que nós também vamos considerar aqui. E Deus, ele é glorioso, maravilhoso em sua palavra. Para a gente entender o verso 13 e até mesmo na sequência do capítulo, o que nós não vamos abordar hoje, verso 14, 16, não, vamos até o verso 13, nós precisamos voltar um pouco. Hoje pela manhã, ontem à noite, depois que eu cheguei em casa, que eu fui meditar mais uma vez, e aí o Senhor me fez entender que eu não posso compreender o verso 13. Olha que imagem linda, nós somos muito chique. Cristiano, bacana demais isso. Nós não podemos entender o verso 13 se não entendermos todo o contexto dos versos anteriores. Stanley, muito bem-vindo, viu? Bom ter você aqui. Mateus, que está aí também, né? Ao lado aí do pastor Kim. Então nós vamos considerar rapidamente de 1 a 12 para que a gente compreenda o 13. E vocês podem acompanhar ali, está na minha mesma versão, não é isso, Cristiano? Vocês podem acompanhar ali, se acharem mais fácil. Eu sou defensora de se abrir a palavra de Deus. Aí você abre, olha na palavra, olha ali, o que nós vamos ler aqui e comentar. Está escrito assim, no verso 1 do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus... Quem se aproximou de Jesus? Leiam para mim. Seus discípulos. Vamos entender, havia uma multidão. Concordam comigo? Havia uma multidão. Mas Jesus aproximou-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... A quem Jesus estava ensinando aqui, neste sermão da montanha? A multidão ou aos discípulos? Porque a revelação da palavra de Deus, ela é primeiramente para os discípulos e não para as multidões. Está claro isso? E depois ele vai colocar nas mãos dos discípulos o que fazer em relação às multidões. Então Jesus revela a sua palavra primeiramente a nós, discípulos. E o que é que nós vamos fazer com isso? Vamos entender no verso 13. E aí Jesus então começa a dizer, neste extraordinário sermão, onde nós encontramos como que uma síntese do que é a vida cristã.
capítulo 5, 6 e 7. Aí no verso 3 está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra humilde não tem nada a ver com quem anda mal vestido, não tem nada a ver com quem não tem nenhum grau de instrução, não tem nada a ver com aparência, com onde mora, nada disso. Essa palavra humilde aqui tem a ver com o modo como nós nos vemos diante de Deus. Está claro isso? Como nós nos vemos diante de Deus? Podemos morar num casebre, andar com roupas esfarrapadas e termos um coração extremamente orgulhoso, porque eu não me vejo a mim mesmo diante de Deus. Então essa palavra humilde aqui é como eu me vejo diante do Senhor, com uma atitude correta. E como eu me vejo diante do Senhor? Numa condição de humildade. Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecadora. Isto é humildade. Quando você se prostra diante do Senhor, quando você rende o seu coração diante do Senhor, dizendo: se não for o Senhor na minha vida, eu nada posso. Eu preciso de Ti. Eu sou um pecador. Eu sou pecadora. Tem alguém aqui que está isento de escorregar em alguma circunstância que fere o coração de Deus, errando o alvo, pecando? Tem alguém? Se tem alguém, por favor, suba aos céus, né? Que sejam arrebatados em carros de fogo. Queridos, não tem, por algum sentimento, por algum pensamento, por alguma palavra, por alguma atitude, nós estamos sujeitos no dia a dia ferir o coração de Deus. Então, ser humilde é quando nós nos rendemos diante do Senhor, dizendo: Senhor, venha sondar o meu coração. Aí nós nos lembramos do Salmo 139, não é isso? Que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Falei, Cristiano, na hora saem outros textos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. E aí nós nos lembramos também do Salmo 19, que ao final vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha as orações do salmista. Orações de um homem considerado segundo o coração de Deus. O tempo todo ele está se colocando em humildade diante do Senhor, sondando o seu coração e se apresentando diante de Deus, olhando para si mesmo. E aí nós nos lembramos até de um texto que o Cristiano colocou ali, de Isaías 6, quando Isaías contemplou a glória de Deus, ele olhou para si mesmo, viu a impureza do seu coração, a impureza dos seus lábios, temeu diante de Deus. Deus limpa os seus lábios. Aí o Senhor pergunta: a quem enviarei? Aí o Senhor diz, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ser humilde é ter um coração quebrantado diante do Senhor. E o Senhor diz que ser humilde traz felicidade, bem-aventurança. Bem-aventurados, benditos sejam aqueles que têm um coração humilde. E a palavra bem-aventurado, ela significa feliz, né? Bem-aventurado, feliz, mas ela tem também no seu original um significado muito interessante, que significa alegria divina e perfeita. Somos bem-aventurados, temos uma alegria divina e perfeita quando nós somos humildes, quebrantados diante do Senhor. Está claro isso? Nós estamos dizendo ao Senhor que existe uma satisfação e uma suficiência plena em nós, vinda dEle. Estamos diante dEle, só Ele é Deus, só Ele pode. Nós nos rendemos a Ele. Então vem da parte dele ao nosso coração uma suficiência. Deus é suficiente a mim. Uma satisfação. Deus é tudo para mim. Eu me lembro que quinta-feira chegamos aqui para
para ministrar o seminário sobre intercessão, eu me sentia extremamente cansada. E aí, no momento aqui, não sei se foi na hora que o Renato falava, ou se foi na hora da canção, eu sentadinha ali, meu coração foi tomado de um regozijo, porque o Senhor ministrou meu coração. Filha, ainda que você não fizesse nada, ainda que você não realizasse nada no contexto da minha obra, ainda assim, eu te amo e te amarei. Aquilo me trouxe um descanso tão grande, foi uma bênção, não foi? Quem estava aqui? Não foi um mover glorioso de Deus? Naquele momento, Deus tornou-se para mim em total suficiência e satisfação. Isso me trouxe renovo. Isso traz renovo. Mas Jesus continua dizendo, a gente poderia ficar conversando só em torno desse verso, mas o foco vai ser o verso 13. Vamos continuar lendo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que choram diante de Deus pelas suas próprias misérias, quando eu falo misérias, pelas suas próprias dificuldades, aqueles que choram pelo reino de Deus, aqueles que têm chorado nesse tempo pela nação brasileira, aqueles que têm sentido o coração doído por tudo que acontece nesse tempo, seja tão próximo, seja no contexto de nação ou do mundo, aqueles que choram, chorando o choro de Deus. Está claro isso, amados? Os que choram, chorando o choro de Deus, esses serão consolados. Nós seremos consolados. Seremos consolados. As nossas lágrimas, o Senhor as enxuga. E aí o verso 5 vai falar da mansidão. É a mesma ideia aqui. Manso não é aquela pessoa que todo mundo passa por cima dela. Manso não é aquela pessoa que nunca abre a sua boca para questionar determinada coisa. Manso não é aquele que diz sim, sim, sim para todo mundo. Não. Manso é aquele que alcançou o coração de Jesus. Porque Jesus diz, também aqui em Mateus, capítulo 11, lá nos versos 28, 29, 30, Jesus diz que devemos tomar o seu jugo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e vai dizer que ele é manso de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós já falamos disso aqui certa ocasião, que ser manso é aquele que se curva. Diante de quem? Das injustiças? Das afrontas? Não, é aquele que se curva diante do Senhor. Na mesma sintonia com o que significa ser humilde. Seguindo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma das coisas mais evidentes nesse sermão da montanha é Deus trazendo a realidade do que seja justiça. Vamos entender um contexto aqui. Vamos entender um contexto aqui. Jesus está falando num tempo em que o povo dele está ali subjugado por uma outra nação. Roma dominava Israel. Eles precisavam pagar impostos a uma outra nação. Existia todo um contexto de injustiça que dominava o povo de Israel naquele tempo, a nação de Israel, Jerusalém ali,
né, com os romanos circulando o tempo todo. Então é nesse contexto de uma injustiça muito grande que Jesus traz aos seus discípulos este sermão. No meio de uma injustiça, no meio de um sofrimento, sentindo-se aprisionados, subjugados por outro povo. Aí Jesus diz, na contramão do que eles, discípulos, como judeus, com a mente marcada por uma grande expectativa de que o Messias viria para libertá-los do jugo de Roma. Era essa a ideia que eles tinham. Vocês estão me acompanhando, amados? Estão aí? Amém? Então, virá o Messias vai nos livrar das mãos de César. O Messias vai colocar nas nossas mãos espadas e vai nos comandar como um exército e vai vencer o exército de Roma. Era essa a expectativa. Tanto que Judas traiu a Jesus e depois se suicidou, porque ele não compreendeu qual que era o propósito de Jesus. Ele era um dos que mais achava que Jesus tinha vindo para libertá-los do jugo romano. Então, quando Jesus traz essa proposta falando de justiça nessas bem-aventuranças, e em todo o sermão do monte nós vamos encontrar isso, vai falar mais na frente, acho que no verso 20, que a nossa justiça excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Então eles tinham os romanos e eles tinham também os escribas e fariseus, que eram meramente religiosos, que não tinham um relacionamento de intimidade com Deus e trazia sobre o seu próprio povo um jugo também de escravidão. Então, escravos por Roma e também debaixo de um jugo, escravos debaixo de uma religiosidade. Porque aquilo que os fariseus impunham sobre os seus, né? Os seus irmãos, vamos dizer assim, nem eles próprios cumpriam. Era nesse contexto que Jesus estava falando de justiça. Uma justiça na contramão daquilo que eles imaginavam e esperavam. A justiça de Deus seria estabelecida na cruz, pela morte do seu Filho Jesus, trazendo igualdade para todo ser humano. Possibilidade de escolha para todo ser humano. Aqueles que reconhecem essa justiça se apropriam e se alegram e se beneficiam por ela. Aqueles que não estão condenados. Então essa é a justiça do Senhor. Bem-aventurados. Então, se nós temos fome e sede de justiça, somos felizes em ter fome e sede de justiça, é essa justiça que a gente busca, a justiça da cruz para cada ser humano. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que nós somos felizes em ter misericórdia? Esse moço que entrou aqui agora há pouco, o coração da gente se move. Como seria bom, não é isso, Alexandre? Que esse moço que entrou aqui alcançasse esta verdade, pudesse sair da condição em que ele está. Muitas pessoas que moram na rua, às vezes, são pessoas com histórias tão interessantes, são pessoas, às vezes, estudadas, mas aconteceu alguma coisa nessa história, em família especialmente, a pessoa não deu conta de lidar e acha que ficar na rua é o modo que ela sente alívio para tocar a vida. Por que nós somos felizes em exercermos a misericórdia? Porque misericórdia faz parte do caráter de Deus. Se somos misericordiosos, nós temos uma porção do caráter de Deus. Isso nos traz felicidade, bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpeza de coração, santificação, vida diante do Senhor. Aqueles que já clamaram a Jesus
Aqueles que já buscaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo que precisa dele, aqueles que se limpam todos os dias. Isso fica mais claro ainda no verso 13. Então vamos continuar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não os arruaceiros, não os baderneiros, buscar a justiça fazendo baderno, não, mas estabelecendo a paz e sobretudo essa paz interior, porque Jesus é o príncipe da paz. E Jesus disse no capítulo 14 de João, que ele nos deixaria a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Ou seja, tem uma diferença da paz que o mundo oferece. O mundo pode oferecer uma paz se a conta bancária estiver legal. O mundo pode oferecer uma paz se a saúde estiver em ordem. O mundo pode oferecer uma paz se você tiver muitos amigos. Pode ser a proposta de paz que o mundo oferece. Mas não é essa paz da qual Jesus está dizendo. Jesus está falando de uma paz que ela reina dentro de nós. Mesmo em meio às turbulências, há uma paz que reina dentro de nós. As contas estão chegando. Às vezes não há o montante suficiente para cumprir, mas há uma paz, porque eu sei em quem eu tenho crido, o cristão diz. Eu sei em quem tenho crido. E o Senhor sabe da minha responsabilidade nesse sentido. Não sou uma pessoa irresponsável. E Ele há de olhar para mim. Essa é a postura do crente. Agora, se o crente compra desvairadamente, depois aí é outra história. Isso é complicado, não é? Mas se tem um coração diante do Senhor, buscando direção, sabedoria em todos os sentidos, o Senhor vai suprir. Então existe alegria, existe paz, apesar de. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ah, Jesus então está dizendo, vocês almejam pela justiça, e a justiça já está entre vocês, vamos pensar assim, né? Jesus estava ali, a justiça de Deus, mas vocês precisam ter a consciência de que quem busca justiça será perseguido. Porque a justiça é Jesus. Quem busca Jesus será perseguido. Talvez você tenha sido perseguido no seu ambiente de trabalho. Talvez você tenha sido perseguido até mesmo no seu ambiente familiar. Talvez você é perseguido por um professor. Cadê a Kathleen? Viu, Kathleen? No contexto da universidade, às vezes é perseguido numa sala de aula por conta de um professor. Eu vivi isso. Eu vivi uma perseguição. A professora dizia que eu era religiosa. Não entendia que não era religiosa. Como é que é? Colegas, né? Então te deixa de lado porque você é religiosa, né? Mas não sabe que não é religião, é relacionamento com Jesus. Você que é religiosa, o que você fala disso? O Espírito do Senhor sempre colocando nos nossos lábios a resposta adequada. Sabe por quê, Kathleen? Porque no Salmo 119, não vou saber o verso, mas deve ser o verso 96, alguma coisa assim. Diz, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu temo a tua palavra. Outra tradução vai falar? Pode falar. Religioso, lê-se cristão. Eu também já passei por isso. Religioso é? Lê-se cristão, porque não é uma perseguição religiosa por ser de uma outra religião, mas ser cristão. Sim. Se for de uma matriz africana, não tem problema. Não é perseguido. Só se for cristão, sim. Evangelho. Sim, por isso que eu estou dizendo, né? Que a justiça é Jesus. E se a gente quer buscar a justiça, que é Jesus, a gente vai ser perseguido. Nenhuma outra, muito bem, pastor, aqui, nenhuma outra religião vai ser perseguida. Mas nós, que não temos religião, mas temos, aí é o 99, né? Eu falei 96, é o 99. Olha que bacana, medito nos teus testemunhos.
Então vamos ser perseguidos por causa da justiça? Vamos, por causa de Jesus. Não é porque a pessoa não é perseguida porque está batendo um tambor em determinado lugar, né? Ou fazendo qualquer outra coisa. É perseguida por amar, seguir e servir a Jesus. Então na faculdade, está aqui para os estudantes, está aí, Christian? Guarda isso, ó. Salmo 119, verso 99, Rian, e todos aqueles que estão no contexto, né, da universidade. Seguindo, amados, bem-aventurados os perseguidos, já li verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, nós vamos ser perseguidos, o verso 11 completa o verso 10. Por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha que bacana. Veja a sequência do verso 12 com o verso 13. Pode colocar aí, Cristiano, por favor. Verso 12 com o verso 13. O verso 12 termina com que palavra? Tem um pronome. Qual é? Vós. O verso 13 começa com que palavra? Vocês concordam comigo que a ideia não é interrompida, que há uma sequência? Apesar de ter um título, um subtítulo aí desse capítulo, entendem que há uma sequência de ideia? Então vejam só. Aí Jesus diz que nós devemos nos alegrar ao sermos perseguidos, se mentirem contra nós, perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa dele, que é a justiça de Deus. E aí vem o verso 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Queridos, vamos entender. Jesus, a multidão está lá, Jesus fala para os discípulos, e aí fala sobre as bem-aventuranças, e aí no verso 13 ele diz: vós, nessa manhã o Espírito de Deus está dizendo: vós sois o sal da terra. Vós. Não são os que estão lá fora, vivendo o que a sociedade propõe que seja vivido. São os discípulos. Não é a multidão, mas sim os discípulos. Vós sois o sal da terra. Como deve ser este sal? Qual a características desse sal? Alguém vai dizer: sal, é salgado. Mas Jesus aqui está usando uma linguagem, né, uma figura de linguagem, para falar do nosso papel em meio a esse contexto de injustiça. Porque o contexto de injustiça que existia lá, com uma nova caricatura, uma nova roupagem, acontece hoje também, sobre toda a face da terra. Concordam comigo? Concordam? A injustiça continua, porque a injustiça está vinculada ao pecado. A injustiça está vinculada ao pecado. Quem estabelece a injustiça, ou quem pratica a injustiça, está pecando. Então a injustiça está vinculada ao pecado. Aí Jesus diz que nós somos o sal da terra. Então ele está dizendo: vocês farão a diferença nesse contexto de injustiça. Vocês devem ser diferentes. E aí ele traz os versos 12, que nós consideramos agora, para dizer como nós vamos salgar essa sociedade perdida. Então não dá para meditar no 13 sem ter, pelo menos rapidamente, passado pelos 12 versos anteriores. É tudo isso que ele está dizendo nas bem-aventuranças que vai caracterizar a mim e a você como sal da terra. Vamos pensar, queridos. O sal tem algumas propriedades, algumas funções. Isso vocês já ouviram muitas vezes
não estou trazendo aqui novidade. O sal serve para fazer a diferença. Vamos pensar aqui, para quem cozinha. Você está preparando uma carne, por exemplo. Você usa ervas finas, você usa pimenta, seja o que for. Mas se você não colocar sal, essa carne terá sabor? Terá, Paulo? Nenhum. Terá, Rafael? Graça nenhuma. O sal vai fazer diferença. Você pode ter todas as qualidades. Nós podemos ter todas as qualidades, né? Nós podemos saber orar, saber falar, saber, sei lá, podemos ter cursos, títulos, mas se não tiver a vida de Jesus, que é o sal, que faz a diferença, de nada prestará, servirá nossos títulos, nossas posições, nossa condição financeira, nada. É o sal que faz a diferença. Nenhum outro ingrediente vai dar sabor a um alimento. Por outro lado, se você temperar uma carne só com sal, eita, uma picanha, não é? Uma picanha temperada só com sal grosso, seja na churrasqueira, seja ao forno. O sabor desta carne torna-se algo extraordinário. Não é assim, Stanley? Só o sal. Não precisou nenhum ingrediente sofisticado, porque o sal faz a diferença. Se você tempera um peixe só com sal, vai bem. Até arroz. Eu amo o alho no arroz. Mas parece, de um modo geral, os restaurantes usam apenas sal para temperar o arroz, para não alterar o sabor do arroz depois, porque se coloca alho, altera. O sal faz a diferença. Pode ter tudo, se não tem sal, não vale. Pode não ter nada, se tem o sal, vale. É disso que Jesus está falando. Sim, Alexandre. Sal, ali está falando, quem entende, ó, é cozinheiro. Sal traz equilíbrio ao sabor. E é uma desordem. O sal vem trazer ordem, vem trazer sabor na desordem. Trazer sabor, a máscara está um pouquinho, está na boca, não entendi. Na desordem, olha que bacana. Então pode ter um monte de tempero, se não tiver sal, vai ficar em desordem. Esse monte de tempero, está falando quem entende, né? Quem já foi chefe, já foi chefe, já, Alexandre? Quem já fez curso, né, de gastronomia. Olha que, gente, isso é fantástico. Vou só reforçar isso, Renata, e deixa você falar. O sal põe ordem, traz equilíbrio ao sabor. Põe ordem, muito tempero, muita coisa. Se não tiver o sal, vai tornar-se em desordem. Aí a gente vai para Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, verso 1, não é isso? A terra era sem forma, não, deve ser o verso 2. A terra era sem forma e vazia. Mas aí Deus disse luz disse haja luz e houve luz, a ordem que só Deus pode dar, a ordem que só Jesus pode trazer. Podemos ter tudo, se não tivermos Jesus, a nossa vida estará em desordem e nós não vamos poder influenciar ninguém, não seremos sal. Sim, Renato. O sal, ele mais que tempera, ele traz sede. O sal. Quando nós alimentamos uma comida temperada, não pode ser salgada, não pode ser para mais. Ele vai provocar em nós sede. Então nós queremos água. Então o sal nos leva à água. E quem é a água? Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Percebe como que a palavra de Deus é cheia de metáforas, né? De uma linguagem figurada para nos falar de princípios espirituais?
A palavra de Deus é linda, é rica, é maravilhosa. Então o sal traz sabor, o sal traz equilíbrio, o sal provoca sede e o sal impede a decomposição do alimento. Você deve impedir a decomposição daqueles que estão à sua volta. Entendem isso, amados? Eu fui criada no contexto de roça. Beti, no tempo que Beti era roça. Do tempo que se matava o porco, fazia as carnes e colocava na lata de 20 litros com a banha para conservar. Os pedaços, a costela, os ingredientes da feijoada. O que se fazia? Não tinha geladeira naquele tempo. Então salgava. Eu mesmo já ajudei a passar muito sal nos pedaços do porco. Salgava e tinha lá um recipiente próprio, onde deixávamos aqueles pedaços do porco salgados, para que eles não se perdessem. Então o sal impede o alimento de se decompor, de se estragar. A igreja do Senhor, como sal sobre a face da terra, é que tem segurado para que essa sociedade não possa ser, faltou aqui de novo a palavra azeitando, não venha se decompor completamente. Vocês já notaram que onde vocês chegam, alguém diz que você tem algo diferente? Já viveram isso? Não é assim? Você é diferente, você, não sei dizer, mas você tem algo diferente. É o sal, é a luz, que depois Jesus vai falar e nós não vamos abordar sobre a luz hoje. É o sal fazendo a diferença. É o sal fazendo que a outra pessoa olhe para você e pensa, você tem algo que é diferente de mim. Então, de algum modo, essa pessoa passa a desejar, passa a ter sede de conhecer o que você tem de diferente. Seguindo, amados. Aí Jesus continua dizendo que somos o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal não tiver as propriedades que são necessárias para a sua função, ele deve ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal que entrava em Israel, o sal usado em Israel, era um sal que era retirado do Mar Morto. E era um sal caracterizado por muitas impurezas, muitas. E isso nos fala de algo. O sal que não serve para salgar é o sal cheio de impurezas. Então, se eu sou o sal, eu não posso ter impurezas, porque eu não vou servir para nada. E Jesus é claro em dizer, se o sal não tiver a sua função, não tiver o sabor adequado, se for insípido, como lhe restaurar o sabor? Não tem jeito. Ele só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Não sejam como o sal do Mar Morto, cheios de impurezas. E ao decorrer do Sermão do Monte, isso vai ficando claro. Como ele vai nos ensinando como deve ser a vida cristã. Nós devemos lançar fora as impurezas. Impureza é o pecado. Tudo que nós fazemos, pensamos ou sentimos que não esteja alinhado ao coração de Deus e a sua palavra para a nossa vida, tudo que nos afasta do Senhor são impurezas. Tudo que nos afasta do Senhor são impurezas. E nós não vamos cumprir o propósito de sermos sal da terra se nós não avaliarmos a nossa vida. Ficou claro por que nós devemos olhar os versos de 1 a 12 para entender de que Jesus está falando? Jesus está dizendo, vocês devem ser diferentes. Vocês devem ser diferentes no meio dessa sociedade que está a se perder. E aí fica uma pergunta, e já estou encerrando.
Só conferindo aqui. Assim, vocês devem ser diferentes da sociedade atual. Queridos, nós não podemos viver como os que estão, se me permita, né, uma palavra pesada, mas é isso mesmo, nós não podemos nos assemelharmos, ter as mesmas atitudes, as mesmas posturas, as mesmas reações das pessoas que estão sem o sal na sua vida, que estão em desordem, usando a palavra que o Alexandre trouxe. Não podemos. Eu não coloquei a palavra que ia colocar. Estão em desordem. Nós não podemos ter a mesma reação. Nós mulheres não podemos ter a mesma reação da prima, da amiga, da vizinha, qualquer outra pessoa cuja vida está em desordem porque está faltando sal. Eu tenho que fazer diferença. Precisam olhar para mim como mulher e falar: você é diferente. Ontem lá no velório da nossa querida mamãe Aulinha, né? O depoimento de pessoas, de como aquela mulher amou. De como aquela mulher amou a Deus e amou as pessoas. E nós testemunhamos isto. E aí, quando alguém está no caixão, por isso que Salomão diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que estar numa festa. Porque o luto nos faz pensar. Ver alguém ali, num caixão, nos faz pensar. E aí eu fiquei pensando, falei: Deus, o que dirão de mim quando eu estiver nessa situação? É uma pergunta que cada um de nós deve fazer. O que dirão de cada um de nós quando chegar esse tempo? Foi uma mulher briguenta, foi uma mulher rixosa, foi uma mulher descontrolada, coitado do marido, que alívio que ele deve estar sentindo. Né? Nossa, ainda bem que ela foi, ainda bem que ele foi. Talvez agora essa esposa vai ter sossego. O que dirão? Se nós formos sal da terra, falarão a nosso respeito as qualidades que se assemelham às qualidades de Jesus. Amou, acolheu, amou a Deus. O que dirão? Nós precisamos fazer diferença, os homens precisam fazer diferença. Não pode fazer aquilo que os colegas de trabalho, os homens com quem convive, fora do contexto da igreja, fazem. Os colegas de trabalho saem de casa e vão, quem sabe, beber, ou quem sabe jogar conversas indevidas fora. Jogar conversa fora é terapêutico, é muito bom. Mas tem que filtrar qual tipo de conversa, né? Será que olham para os homens como homens de Deus e podem dizer: ali vai um homem de Deus? Esse é o alvo, esse é o propósito, ao sermos sal da terra, para salgar, fazer diferença, provocar sede, preservar, né? O mundo sem Deus é como uma carne em estado de putrefação. E isso é verdade. E aí, queridos, eu vou repartir com vocês uma frase minha, que eu até anotei aqui só para mim. Né, Cristiano? Mas eu vou repartir. Ao meditar nesse texto, que quando eu medito para mim. E ali brota uma mensagem. Eu anotei aqui: o Senhor não se importa tanto com o que eu faço, mas com o que eu sou. E eu sou o sal da terra. O Senhor não se importa tanto com o que você faz, mas com o que você é. O muito fazer não impressiona o coração de Deus. Mas podem se colocar de pé, queridos? Mas o que nós somos, a nossa consciência, a nossa identidade. Nós temos aqui várias figuras que Jesus usa
para falar do que nós somos. E aqui ele diz: vós sois o sal da terra. Digam: eu sou o sal da terra. Amém, amados? Vamos adorar ao Senhor e orar? Assim. Para você que nos assiste, o desejo do meu coração é que você tenha sido alcançado. O desejo do meu coração é ter provocado em você um pouco mais de sede de Jesus. Sede da presença dEle, sede da palavra dEle. A minha oração por você é que o seu lar, o seu ambiente familiar, seja tomado pela presença de Jesus. Ele que veio para salgar, fazer diferença nesta terra. Ele deseja que você também faça. Você, querida, você, mulher, você, homem de Deus, você, jovem que aí nos assiste, que o Senhor te abençoe de uma maneira extraordinária através dessa palavra. Você é sal da terra.